muito trabalho, determinação e ousadia, ele é um exemplo de empreendedor catarinense. Eu converso hoje com o produtor de vinhos, Maurício Grando. O Palavra Aberta já está no ar. Maurício, você trabalhava com madeira e depois decidiu mudar o ramo, ou fazer um ramo paralelo e trabalhar com vinhos. Você já tinha algum conhecimento ou era apenas um apreciador? Eu, Isabela, sempre fui um apaixonado por vinhos, mas a minha atividade de madeira e como madeireiro exportador, eu tive a oportunidade de conhecer muitos países produtores de vinho, como França, Itália, Portugal. E na França, principalmente, fiz muitos amigos. E um dos amigos que eu fiz veio para essa região, nos Campos de Água Doce. Aqui nós estamos no limite, o limítrofe do Paraná e Santa Catarina. E quando ele esteve aqui comigo nessa região, na época era permitida ainda a caça. E ele veio porque ele era um apaixonado por caça, ele queria conhecer os animais da região. E num dia de julho de 96, há 20 anos atrás, quando ele esteve aqui comigo, ele olhou para esse terroir e me disse que estava diante de um dos mais belos terroirs que ele já havia visto e que eu deveria me aprofundar sobre vinhedos nessa região, que ele tinha certeza e convicção de que aqui se poderia produzir grandes vinhos mundiais. Certamente eu titubeei, eu fiquei pensando, eu fiquei imaginando se isso era possível, pois nós estamos aqui a 1.350 metros de altitude, aqui é um dos lugares mais frios do Brasil. O inverno é tão rigoroso que o recorde brasileiro é caçador, 14,4, mas caçador era aqui nesses Campos de Água Doce, hoje pertence ao município de Água Doce. E quantos graus faz? Esse ano nós já tivemos geadas de menos 7,4, menos 7,8, geadas de 8, 9 abaixo de zero, que são habituais. O inverno aqui realmente é muito rigoroso. E eu comentava com esse meu amigo francês, Jean-Luc, que eu achava que era impossível, em função de que o inverno aqui era muito rigoroso, que o verão era quente e seco. E ele me disse, é exatamente isso que os vinhedos precisam para se produzir grandes vinhos. Qual foi minha surpresa que quando fui fazer uma pesquisa através da Embrapa e da Ipagre, e eles me disseram que realmente era isso, e que eu deveria levar esse assunto a sério, porque era possível realmente fazer aqui grandes vinhos. E aí pensou muito, resolveu já partir para a pesquisa? Aí eu comecei a fazer alguns erros na minha vida. Primeiro porque eu não tinha nenhuma propriedade nessa região. As minhas propriedades eram no município de Caçador, e eram propriedades florestais, e que não tinham nada com a vocação de viticultura. Aí acabei comprando de um amigo essa fazenda, que era uma fazenda de criação de gado, e aí começamos a introduzir em dezembro de 98 as primeiras mudas trazidas por Jean-Pierre Rosier, da França. Eram apenas 169 mudas, de 10 variedades, e pela minha surpresa, em janeiro de 99 já tínhamos alguns cachos que me pediram para tirar, para manter as parreiras. Claro que eu não queria que tirasse, mas isso me deu um alento e gerou uma vontade imensa de poder começar um projeto de fato de viticultura. Eu cometi alguns erros porque não conhecíamos o solo, nós não conhecíamos a região e muito pouco conhecíamos da atividade. Preparamos o solo como se preparasse para qualquer outra atividade, que o vinhedo não é assim, descobrimos isso muito tarde. E como é que é adequado fazer? Nós precisamos preparar o solo com outras culturas por algum período mais delongado, com mais 4, 5 anos, plantando cereais, grãos, para preparar esse solo. Nós aqui temos um dos solos mais ricos do mundo, tem 8% de matéria orgânica, porém não é disponível. Nós precisamos fazer esse solo disponibilizar. O que ocorre é que quando nós começamos a plantar, nós simplesmente corrigimos,
com calcário para acertar pH e introduzimos as plantas. Lamentavelmente, hoje, decorridos 18 anos, nós estamos começando a substituir alguns vinhedos desses primeiros que plantamos pelos erros de falta de prática que nós tínhamos. Hoje nós estamos preparando novas áreas, fazendo o trabalho correto de 5, 6 anos de preparação do solo antes da introdução de novos vinhedos. Mas o grande problema que a gente enfrentou é saber o que plantar. Então hoje, como ninguém havia plantado nessa região, nós fizemos algumas parcerias com a Epagri, com a Embrapa, com o Instituto São Michele di Trento ao Adige na Itália, com o INRA, que é o Instituto Nacional de la Recherche Agronômica na França, com a Universidade de Dijon e a Universidade de Santa Catarina. Hoje nós somos referência em pesquisa, nós somos um dos maiores centros de pesquisa da América, nós temos mais de 100 variedades sendo pesquisadas, e aí você vai me perguntar, por que tantas? Porque nós não sabemos efetivamente quais são as que vão ter a melhor adaptação. Pois é, Maurício, mas a produção de vinho ela é realmente muito ampla, né, e precisa de muita paciência. E parece que o conhecedor de vinho, acho que nunca termina de estudar, nunca termina de conhecer, né? Além dessa preocupação com o solo, que é muito importante, qual foi a outra preocupação inicial que vocês tiveram que ter? Bom, nós tivemos muitas. As primeiras foram na base de solo, da base de acreditar num sonho, né, que esse é um dos grandes fatores. Também não imaginávamos que teríamos que investir por tantos anos e tanto. Eu sempre digo que eu tenho um amigo que me dizia assim, a única maneira de você ficar rico com vinho é começar milionário. E estou começando a acreditar. O segundo é que todo mundo me dizia que era um negócio para a terceira geração. Felizmente, esse paradigma nós já quebramos. Nós somos uma empresa que tem 18 anos, nós efetivamente já conseguimos lograr o êxito de ter uma marca reconhecida. Nós já ganhamos concursos internacionais como o melhor Chardonnay do mundo. Nós já ganhamos medalhas de ouro, prata com nossos espumantes. Nós temos um vinho chamado Inominável, que hoje é um ícone, em qualquer local do país esse vinho é conhecido. Ou seja, o paradigma mais difícil de ser quebrado é que precisaria de 3 gerações para que você fosse reconhecido como produto e como marca. Isso nós já conseguimos conquistar. O Maurício é uma empresa familiar, né? O teu filho, os teus Exato. filhos fazem parte dela. Exato. E estão aqui junto contigo, né? Então não precisa esperar tantas gerações assim, embora isso tudo eu acho que perpetue. Eu acho que depois de uma coisa muito bem feita, eu acredito que ela realmente vai continuar por muitos anos. Mas eu quero saber quando saiu a primeira garrafa, qual foi esse momento de alegria, quando aconteceu, mas você vai me contar isso depois do intervalo. A gente volta já.